E olha só, 2 mulheres ucranianas foram presas em Minas Gerais pela Polícia Rodoviária Federal ao tentar sair do Brasil com ovos de arara azul de Lear, ave que está na lista de espécies ameaçadas de extinção. A suspeita é que os ovos tenham sido retirados de uma área de proteção ambiental na Bahia. Segundo o IBAMA, as ucranianas já estavam sendo monitoradas pelo órgão e pela Polícia Federal. O animal do Nordeste brasileiro e o carro em que elas estavam seguia de Salvador, na Bahia, para São Paulo. Os policiais encontraram uma estufa dentro de uma bolsa com 6 ovos intactos. Quem nos vê por imagens acompanha aí a cena dessa estufa dentro de uma mochila. As mulheres admitiram que levariam os ovos ilegalmente para o Suriname, onde seriam vendidos. Então, a gente já tem problema de corrupção, a gente já tem problema de criminalidade, roubo, furto e crimes ambientais. Agora, nem as araras estão livres, Pepe. Infelizmente você vê essas cenas acontecendo de forma normal na nossa sociedade, né? É uma forma de corrupção, não deixa de ser, não é? A nossa fauna, a nossa flora tem que ser protegida. A arara azul está na lista de animais em extinção, não é? Então, realmente, quando você vê pessoas de fora entrando na nossa fronteira, se apropriando de ovos de arara azul para vender no mercado negro internacional, é absurdo, realmente, não é? É um atentado, sim, com a nossa naturalidade, né? A nossa nacionalidade, não é? E ainda bem que a inteligência da Polícia Federal, junto com a Polícia Rodoviária Federal e o IBAMA, conseguiram monitorar essas pessoas e conseguiram prender essas pessoas a tempo. Agora, a notícia, como eu vi que uma das ucranianas quebrou alguns ovos, né? 5 ovos. 5 ovos, né? Ou seja, realmente... Isso é um prejuízo grande. Um prejuízo grande, né? Ou seja, 5 ovos que poderiam virar uma arara azul foram destruídos por essas ucranianas, né? Realmente um absurdo. Nilson, coloca a imagem novamente daquela bolsa em que há uma estufa. Olha só a engenharia para se levar esses ovos aí, que iriam para o sul. Né? Engenharia profissional, uma estufa dentro de uma mochila. Não é qualquer um que sabe fazer isso, são especializados, né, mano? Você sabe que eu fui pesquisar e chegam a vender uma arara azul por R$90 mil. O exemplar do animal. Ou seja, é realmente um esquema profissionalizado. Tinha 500 mil então nessa estufa. Pois é, exatamente. 600 mil reais na estufa. Mas isso é no Brasil, né? Fora você vende muito mais caro. Deve vender mais caro ainda fora do Brasil. Então você imagina aí o tamanho do esquema e essa logística aí de estar transportando com estufa, isso aí não deve ser barato também. Juliuci. Lamentável, né? Dói o nosso coração, nós que somos brasileiros, né? A gente sabe da riqueza que a gente tem aqui no Brasil. Ao mesmo tempo em que eu não consigo também não fazer um paralelo com a rigidez da legislação ambiental no Brasil. A gente sabe que quando há mercados clandestinos, eles são fomentados exatamente por uma dificuldade de acesso oficial ao bem que se pretende. Então, existe um mercado clandestino de diamante no Brasil, existe um mercado clandestino no Brasil de madeira, existe um mercado clandestino de animais silvestres. Então, até que ponto que a nossa legislação não fomenta essa atividade criminosa? Será que não era a hora, por exemplo, de haver uma revisão desses normativos e possibilitar, por exemplo, a reprodução assistida desses animais e a futura exportação desses animais? Porque a ideia de que você não pode acessar os recursos naturais como única maneira de preservá-los é uma mentira, né, que já se provou em verdade. A gente tem em diversos países, as pessoas conseguem acessar parques, conseguem ter ali algum contato com alguns animais silvestres e mesmo assim esses animais permanecem preservados. E aqui no Brasil, essa rigidez de acesso aos recursos naturais, ela favorece apenas aquelas pessoas que estão dispostas a praticarem crimes. Como eu disse, aqui há uma série de contrabandos de materiais explorados ilegalmente na Amazônia e esse contrabando existe desde sempre, e apesar de todo o reforço de tecnologia, de drone, de GPS, tudo mais, esse mercado continua sendo abastecido porque há pessoas que ganham muito
né, a partir da ilegalidade. Então, é lamentável pela morte das araras, mas é mais lamentável o diagnóstico que eu, pelo menos, chego nesse momento de que a nossa legislação ambiental está ultrapassada e precisa ser revisada. A legislação ambiental está ultrapassada, Palumbo? Precisa ter penas mais pesadas, né? O comércio de animais silvestres no Brasil, se você for aqui num domingo aqui em São Mateus, na Feira do Rolo, você compra papagaio, você compra tartaruga, você compra iguana. E quero parabenizar desde já a Guarda Civil Ambiental de São Paulo. Eles efetuam prisões quase que todos os dias, né? Mas precisa ter mais fiscalização, não é só a Guarda Civil que tem que fazer esse papel. E esse comércio ele é tão lucrativo que ele só perde para o tráfico de drogas e o tráfico de armas. É um comércio bilionário que precisa ser combatido com penas mais pesadas. Você não pode pegar, por exemplo, um passarinheiro aí, levar numa delegacia e ele sair, né? Outro dia eu vi um vídeo aí do guarda, né, abrindo a gaiola e soltando, porque nem como não levou para a delegacia, porque chega lá, fica 5, 6 horas, vai para assina um TC, um termo circunstanciado muitas das vezes, e tchau, não acontece absolutamente nada. A gente precisa endurecer as penas. O traficante, ele precisa temer a lei, né, Felipe? E não achar que a gente tem que humanizar e ir soltando por aí, não é mesmo, Felipe? Já que te citaram, o PP, fala aí. É impressionante com o Palumbo, ele tá querendo criar divergência mesmo na convergência, né? O Palumbo... Não, eu só te fiz uma pergunta. Não, já vai ter corte do Palumbo assim, tombada. Aí vai estar passarinho voando aqui na cabeça, segurando o passarinho. Já deu ideia pro editor. Atenção aí, Jeff. O que eu acho impressionante no comentário do Palumbo, né, e na sua narrativa, é que eu acho que o problema é realmente do mundo da corrupção, do mundo da violência, do tráfico, inclusive do tráfico de animais no Brasil, se resolve com penas mais rígidas, com mais fiscalização. Isso é um ponto. Vai resolver como? Você não resolve isso de uma hora para outra. Quem está comprando essa arara azul, com certeza, é pessoas do comércio internacional fora do Brasil. Nesse caso, ia para o Suriname. Ou seja, a questão é muito mais ampla do que só no Brasil. É muito mais ampla. Tem gente que compra ovos de arara azul no Suriname, que vende para a Europa, que vende para a magnata da Arábia Saudita, que vende para a magnata, né, dos Estados Unidos. Ou seja, a questão é extraterritorial. Claro, e digo mais ainda, e quem veio para o Brasil roubar os ovos da arara azul não foram brasileiros, ucranianas que vieram. Tem que meter cana nelas. Somente você olhar para a questão de mais punição, mais rigidez, não resolve. E o que resolve, então? A Ucrânia nem sabe como é que é o Código Penal no Brasil. O que resolve, sabe. Então? Bom, o que resolve, então? Se é mais fiscalização e mais punição, o que resolve? Não, nesse ponto específico, na minha opinião, a questão é extraterritorial. Tem que ter um combate... Tem que ter um combate fora da transnacional. É um absurdo, por exemplo, o Suriname receber os ovos da arara azul e ter facilidade de vender no mundo todo. Mas aqui em São Paulo você compra na Zona Leste, aqui, ó, no São Mateus. Mas eu acho que a Júlia trouxe um ponto importante para a discussão, que é como que você acaba com o preconceito que existe com mecanismos de mercado e tenta fazer com que os mercados se tornem aliados da preservação ambiental. Porque isso pode ocorrer, é preciso estudar o caso concreto e ver como que isso se adapta no ecossistema, etc. Mas usar mecanismos de mercado, de comercialização, inclusive tentar aproveitar o potencial econômico da natureza é uma ferramenta importante para a preservação ambiental, para fazer com que se torne lucrativo ter, por exemplo, as florestas os parques de preservação com turismo ecológico, que as pessoas possam visitar, conhecer a arara azul. Certamente, esse tipo de exploração comercial da atividade, se ocorrer dentro da lei, sem preconceito com os mecanismos de mercado na preservação ambiental, certamente pode ser um grande aliado da natureza e da biodiversidade. E olha só, agora são 10 horas e 25 minutos, quem está na rádio vai para um breve intervalo. Por aqui a gente complementa a informação para passar para a Julinha Lucy, porque olha só, em julho do ano passado, 29 araras azuis de Lear e 7 micos leões dourados foram apreendidos no Suriname, o que provocou uma ação integrada dos Ministérios do Meio Ambiente, Justiça e Segurança Pública e do Ministério de Relações Exteriores para a repatriação dos animais nativos da fauna brasileira. Ju.
Olha, na linha do que o Mano comentou, ele falou, é bom a gente estudar um caso concreto. Vou trazer um exemplo muito bem sucedido, já realizado aqui no Brasil, inclusive tendo um dos participantes do Sindicato de Bares e Restaurantes do Rio de Janeiro, a quem aqui eu já parabenizo. O pirarucu é um peixe enorme, né, ali da bacia amazônica. Os indivíduos adultos chegam em torno de 2 metros. E a comunidade ribeirinha fazia a pesca do pirarucu ao longo do ano inteiro, muitas vezes pescando filhotes e comercializando a um preço baixíssimo o quilo da carne. E aí, uma organização internacional, inclusive financiada pelo Senado americano, observou essa situação, se juntou a outras organizações nacionais, conseguiu ajudar a criação de uma associação. E essa associação se compromete a comprar a carne do pirarucu pescado apenas no período em que a espécie não corre risco e apenas também de indivíduos adultos que giram em torno aí de 2 metros. Então, eles conseguem garantir, ao longo do ano inteiro, o repasse de recursos para esses pescadores que se tornaram aliados do projeto, deixaram de pescar os filhotes, por exemplo, e, ao mesmo tempo, eles conseguem ter uma renda ao longo do ano inteiro. Eles fizeram festivais gastronômicos no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, aqui em Brasília também. E, a partir daí, conseguiram fazer com que restaurantes se comprometessem a comprar apenas essa carne do pirarucu de manejo, né? Então, é um exemplo super bem sucedido. À época, a carne do pirarucu era vendida em torno de R$ 3,50 o quilo. Hoje, o ribeirinho recebe em torno de R$ 7,00 o quilo. Então, num projeto muito bem estruturado, envolvendo o setor privado, principalmente, houve a garantia de preservação dessa espécie. Então, assim, a solução não foi impedir a pesca do pirarucu. A solução foi organizar a pesca. E aí, se a gente pegar também o exemplo ali de Bonito, no Mato Grosso do Sul, que é um paraíso, assim, o brasileiro que ainda não conheceu Bonito, fica aí a sugestão, é um paraíso realmente. Bonito, você tem uma série de fazendas em que você pode entrar nos rios, você nada do lado de jacaré. Eu tive já essa experiência, eu nadei do lado de jacaré. O ambiente é tão preservado, é tão equilibrado que não existe risco para gente que entra no rio, mas existe todo um manejo. Então, essa ideia de fechar para preservar é ultrapassada, mas mais do que ultrapassada, ela serve a interesses de criminosos. Pepe, eu quero saber se você tem coragem de ir nadar do lado do jacaré com a Júlia Lucy. Com a Júlia de sunga branca. Mas tem que ser do lado do jacaré. E aí? Cara, com a Júlia Lucy, eu vou pra qualquer lugar. Qualquer lugar. Eu não acredito no Pepe nadando do lado do jacaré, nem a pau. Eu nado onde for. Vamos ter que fazer o Pepe fazer uma externa nadando com o jacaré. Galanteador, né? Nadando no Morning Show, em breve, Pepe, em Bonito, nadando com o jacaré, mas só se for com a Júlia Lucy. Prepara a passagem, Ju. É de sunga branca, hein? Ô, mano, agora falando sério, essa proposta que a Júlia traz aqui, de alguma maneira, iria favorecer, valorizar de alguma maneira a população mais pobre que mora na região, de alguma maneira. Com certeza. É um belo exemplo que a Júlia trouxe. E temos outros casos também de parques ambientais, né? Onde a iniciativa privada consegue fazer com que o ecossistema seja preservado, a fauna seja valorizada e isso se torne um ponto de visitação turística, né? Que consegue gerar renda e trazer riqueza para a população local. Então, o fundamental é como que a gente deixa preconceitos que a esquerda cultiva com tanto vigor contra o capitalismo, contra os mercados, contra o dinheiro, e para de opor dinheiro e natureza e pensa como fazer um uso sustentável e economicamente viável do meio ambiente, que, eu repito, os mercados são aliados da preservação ambiental desde que a gente consiga estudar devidamente, fazer a regulação correta. Você tem o estereótipo de esquerda que eu acho impressionante, mano. Ué, mas essa não é a esquerda brasileira? A esquerda tem ódio do mercado, a esquerda tem ódio do capitalismo. Ué, não tem? Claro que não, claro que não. Não tem? Claro que não. O PP é um cara de esquerda capitalista. Raiva de patrão, depois da raiva queda, de empresários. Eu acho engraçado o seguinte, depois da queda do Muro de Berlim, quem fala que a esquerda
defende comunismo, defende socialismo, está fora da realidade. Eu não disse isso. Desde 89... preconceito com dinheiro, preconceito com dinheiro, o quê? Eu gosto de dinheiro pra caramba, Tanto que tem um monte, né, Pepe? Os meus vícios são caros. Essa é a minoria, Pepe.